Henrique e Clara eram o casal dos sonhos. Seus amigos, familiares e colegas de trabalho sempre os viam como um exemplo de relacionamento perfeito. Eles se conheceram na Faculdade de Economia e, desde o início, a conexão entre eles foi inegável. Clara, com sua sensatez e delicadeza, trazia equilíbrio personalidade extrovertida e muitas vezes impulsiva de Henrique. Ele, por sua vez, era o centro das atenções em qualquer lugar que fosse, com seu sorriso fácil e sua habilidade de fazer todos se sentirem à vontade. O romance começou como uma amizade, algo simples, que aos poucos foi se transformando em algo muito maior. Foram incontáveis noites estudando juntos, dividindo cafés nos intervalos das aulas e, logo, o lau que tinham foi se transformando em amor. Eles começaram a namorar no último ano de faculdade e rapidamente se tornaram inseparáveis. Desde então, o futuro parecia promissor e brilhante para os dois. Ao longo dos primeiros anos de seu namoro, Henrique sempre se mostrava um parceiro atencioso, carinhoso e completamente apaixonado. Ele gostava de surpreender Clara em datas especiais. Jantares, viagens, presentes inesperados. Para Clara, ele era o homem dos seus sonhos, algum em quem ela podia confiar cegamente. E, para Henrique, Clara era o alicerce de sua vida, a mulher que ele sempre quis ao seu lado. 4 anos depois de começarem a namorar, Henrique decidiu que era hora de dar o próximo passo. Durante uma viagem romântica à praia, ele preparou uma surpresa para Clara, um jantar beira-mar, com velas e flores dispostas ao redor. Quando o sol começou a se pôr, Henrique se ajoelhou diante dela e, com os olhos cheios de emoção, pediu Clara em casamento. Ela, com lágrimas nos olhos, disse sim, sem hesitar. A vida deles parecia um conto de fadas, e o casamento foi planejado como o evento que coroaria essa jornada de amor. Clara mergulhou de cabeça nos preparativos, escolhendo com cuidado o vestido dos seus sonhos, as flores, o local e cada detalhe da cerimônia. Ela queria que tudo fosse perfeito, assim como o amor que sentia por Henrique. Henrique, por sua vez, participava animadamente dos preparativos, mas TAMBM confiava em Clara para tomar a maioria das decisões. Para ele, o mais importante era que ela estivesse feliz. Os amigos e familiares aguardavam ansiosos pelo grande dia, sabendo que seria uma celebração à altura do amor que o casal compartilhava. Enquanto Clara se ocupava com os últimos detalhes do casamento, os amigos de Henrique tinham outros planos. Sabendo que o casamento estava há poucos dias, eles decidiram que ele merecia uma despedida de solteiro pica. Henrique era o tipo de pessoa que adorava festas, e seus amigos sabiam disso. Para eles, essa seria a grande noite de liberdade de Henrique, antes de se comprometer para sempre. No entanto, Henrique não tinha interesse em excessos. Ele amava Clara profundamente e via a despedida de solteiro apenas como uma celebração entre amigos, sem segundas intenções. Ele conversou com Clara na véspera da festa, explicando que seria apenas uma reunião tranquila, com bebidas e risadas, nada além disso. Clara confiava plenamente nele, sabia que o caráter de Henrique era isolido e que ele jamais faria algo que pudesse magoá-la. Mas as coisas começaram a sair do controle naquela noite. Os amigos de Henrique organizaram uma festa em uma casa de luxo, com piscina, MSIC alta e bebida à vontade. O clima de descontração e euforia tomou conta do lugar rapidamente. Henrique, inicialmente, apenas aproveitava a companhia dos amigos e relaxava com algumas bebidas. Mas à medida que a noite avançava e o álcool flua, os mimos se exaltaram. Em um certo momento, um dos amigos de Henrique anunciou uma surpresa especial. Uma stripper chamada Vanessa havia sido contratada para animar a festa. Henrique, inicialmente desconfortável, tentou recusar a surpresa, mas a pressa dos amigos e o clima da festa o fizeram hesitar. Todos riam, incentivando-o, e ele, bastante alterado pelo álcool, acabou cedendo. Vanessa, uma jovem atraente profissional, comeu sua performance, e a tensão no ar aumentou. Henrique, em um momento de fraqueza e sob a influência do álcool, acabou-se deixando levar pela situação. O que começou como uma dana inofensiva rapidamente escalou para algo que ele jamais poderia ter imaginado. Naquele instante, em meio à euforia da festa, Henrique cometeu um erro que mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, ao acordar, Henrique foi imediatamente consumido pela culpa. Ele sabia que havia feito algo imperdoável. Algo que nunca deveria ter acontecido. O amor que sentia por Clara não havia mudado, mas agora, ele carregava um segredo sombrio. Ele sabia que, se Clara descobrisse o que havia acontecido naquela noite, tudo o que eles construíram juntos desmoronaria. Henrique tomou uma decisão naquele momento. Ele jamais contaria a Clara sobre o que aconteceu.
Enterraria o erro nas profundezas da sua consciência, acreditando que, com o tempo, poderia esquecer aquilo e seguir em frente. Afinal, foi um único momento de fraqueza, e ele estava prestes a se casar com a mulher que amava. Apesar do peso da culpa, Henrique seguiu em frente com os preparativos do casamento. O grande dia chegou, e foi exatamente como Clara sempre sonhou. Uma cerimônia ao ar livre, cercada de amigos e familiares, com MSCA suave e uma decoral impecável. Clara estava deslumbrante em seu vestido de noiva, e Henrique, mesmo com o amor por dentro, sorriu e fez seus votos com sinceridade. O casamento foi uma celebração do amor deles, e a lua de mel foi perfeita. Foram dias de pura felicidade, com viagens a lugares esticos e momentos que pareciam sados de um filme. Clara estava radiante, e Henrique, por mais que tentasse esquecer o que havia feito, se entregou à alegria daqueles dias. Nos primeiros anos de casamento, a vida foi plena de amor e companheirismo. Clara e Henrique se dedicavam ao outro e compartilhavam todas as experiências da vida a dois. Os dois estavam sempre juntos, apoiando-se mutuamente, e para o mundo exterior, eles eram o casal perfeito. Alguns anos depois, Clara engravidou, e o nascimento do primeiro filho trouxe ainda mais felicidade para a vida deles. O lar estava sempre cheio de risos infantis e alegria, e Henrique se dedicava ao papel de pai com todo o amor e cuidado que podia oferecer. Ele tentava, de todas as maneiras, ser o melhor marido e pai possível, como se isso pudesse apagar o erro que cometeu. Mas o peso do segredo não desaparecia. De tempos em tempos, Henrique se pegava lembrando da noite da despedida de solteiro. Ele acordava no meio da noite, suando frio, com o coração apertado de medo de que Clara pudesse, de alguma forma, descobrir o que aconteceu. Mas à medida que os anos passavam, ele se convencia de que os 6 anos após o casamento, Henrique acreditava que havia conseguido enterrar seu segredo com sucesso. A vida seguia tranquila, com o casal cuidando dos filhos e administrando as responsabilidades do dia a dia. O amor entre eles ainda era forte, e Henrique acreditava que, finalmente, poderia seguir em frente sem ser assombrado pelo passado. Foi então que o destino decidiu intervir. Em uma tarde comum, enquanto Clara organizava algumas coisas no escritório de casa, ela encontrou um antigo celular de Henrique, guardado em uma gaveta junto com outros objetos esquecidos. Ela sorriu ao ver o aparelho e decidiu ligá-lo, mais por nostalgia do que qualquer outra coisa. Ela queria ver as fotos antigas, as mensagens carinhosas trocadas durante o namoro, reviver um pouco daqueles momentos de pura felicidade. Enquanto explorava as mensagens e fotos antigas, algo chamou sua atenção. Uma troca de mensagens entre Henrique e um de seus amigos, datada da época da despedida de solteiro, mencionava algo sobre a stripper e um segredo que ficaria entre eles. O coração de Clara disparou, e ela começou a ler cada linha com mais ateno, sentindo o penico crescer em seu peito. As mensagens eram claras. Henrique havia se envolvido com a stripper na noite anterior ao casamento, e o segredo havia sido guardado por todos esses anos. Clara sentiu como se o show tivesse desaparecido sob seus pés. Tudo o que ela acreditava ser verdadeiro em seu casamento agora estava em dúvida. A confiança que ela sempre teve em Henrique parecia uma farsa, e o amor que construíram estava ameaçado por um segredo sombrio que ele manteve por anos. Clara não sabia o que fazer. Passou dias em silêncio, tentando processar o que havia descoberto. Ela se sentia trada, não apenas pela infidelidade de Henrique, mas pela mentira que ele manteve durante todo o casamento. Ela acreditava que Henrique era o homem perfeito, que amava e respeitava, mas agora se via diante de uma verdade devastadora. Após dias de reflexo, Clara finalmente decidiu confrontar Henrique. Ela sabia que não poderia continuar vivendo com aquela descoberta sem obter respostas. Em uma noite silenciosa, quando os filhos J estavam dormindo, ela o chamou para a sala de estar e, com o coração pesado, mostrou-lhe o celular com as mensagens. Henrique, ao ver as mensagens na tela, ficou pálido. Ele sabia que o momento que mais temia havia chegado. Tentou, em um primeiro momento, negar e minimizar o que aconteceu, mas Clara, com o olhar firme e cheio de dor, não aceitou suas desculpas superficiais. Ela queria a verdade. Sensada, Henrique contou tudo. Ele explicou o que aconteceu na noite da despedida de solteiro, admitindo que foi um erro, um momento de fraqueza que ele lamentava profundamente. Ele disse que escondeu o segredo porque tinha medo de perder Clara e tudo que construíram juntos. Afirmou que a traição nunca mais se repetiu e que ele ainda amava mais do que qualquer coisa no mundo. Clara ouviu tudo em silêncio. O rosto dela estava marcado pela dor, mas seus olhos permaneciam impássveis. Ela sabia que Henrique estava sendo sincero, mas a sinceridade tardia não apagava o fato de que ele a traiu.
Não era apenas a traio FSCA que a magoava, mas a mentira que foi mantida durante anos. Os dias que seguiram foram de pura tenso. Clara sentia-se perdida, dividida entre o amor que ainda sentia por Henrique e a dor profunda da traio. Ela sabia que, por mais que o amasse, a confiança entre eles havia sido destruída. As noites eram longas e silenciosas, com ambos presos em um ciclo de dor e arrependimento. Por outro lado, Clara Tambm sabia que tinha uma família a proteger. O amor pelos filhos e o desejo de mantê-los em um lar estável pesavam em sua mente. Henrique demonstrava arrependimento a cada momento, fazendo de tudo para mostrar que estava disposto a reparar o erro, mas Clara sabia que, independentemente do que ele fizesse, o passado não poderia ser apagado. Ela começou a buscar ajuda em terapia, tentando entender seus próprios sentimentos e buscando uma forma de processar a dor. Passou meses nessa jornada de autodescoberta, reavaliando suas expectativas, desejos e os limites de sua própria resiliência. Depois de meses de reflexo, Clara finalmente tomou uma decisão. Ela percebeu que o amor que sentia por Henrique ainda era real, mas sabia que seria impossível continuar no casamento sem uma reconstrução genuína da confiança. Não seria fácil e levaria muito tempo, mas, por amor aos filhos e ao que haviam construído, decidiu dar uma segunda chance ao relacionamento. Estabeleceram novas regras de transparência, buscaram terapia de casal e, aos poucos, começaram a reconstruir o que foi destruído. Clara sabia que a cicatriz da traio nunca desapareceria completamente, mas estava disposta a tentar. Henrique, por sua vez, prometeu nunca mais cometer o mesmo erro e se comprometeu a ser o marido que Clara merecia. A vida nunca mais foi a mesma, mas ambos estavam dispostos a lutar pelo que ainda restava. Responda nos comentários o que você achou da estreia. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. E se você quer ver mais VDEOS como este, clique aqui para assistir nossos outros VDEOS.